Sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira, o dia universal do play. De você dar play nesse canal, de você dar play para participar de mais um episódio do Foguete Sem Ré. Ficou bom isso, hein? Improvisado, Lombardi, improvisadíssimo. Será que se torna o slogan oficial do Foguetão? Não, acho que não, velho. Não, o slogan nosso é empreendedorismo na vida real, né? É. É só uma microchamada, É só uma né? microchamada pra lançar tá. diferente, né, velho? Que tal toda terça-feira você trazer uma nova dessa? Poxa, sério, velho? Eu me senti cobrado, velho. Desafio lançado. Aí é o Eu desafio me da senti vida. cobrado. Mas sabe o que eu aprendi na vida, Ricardinho? Hum. Uma coisa bastante importante. Sabe o que eu aprendi na vida? Só toma pressão quem é bom. Tá vendo aí? Você já viu quem não é bom tomar pressão? Não toma. Realmente. Sabe por quê? Porque você não tem expectativa em cima do resultado que ele vai entregar ou ela vai entregar. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, hoje é terça-feira, dia do Foguete Sem Ré. E se você está se sentindo pressionado, que está se sentindo pressionada, nunca esqueça, se você está se sentindo essa pressão por uma entrega de resultado ou qualquer coisa do tipo, é porque você é bom. É porque as pessoas têm expectativas altíssimas em relação a você. E hoje, eu acho que foi uma introdução muito bacana para o tema de hoje. Episódio 14. Estamos aqui no episódio 14. Episódio 14 são quantos meses, Ricardinho, já? Pô, quase... 3 meses. 4 meses, né? Quase 4 Três, meses, pô. 3? 3? 4 episódios por Não. mês. 4 episódios por mês. Então já tem quase 4 meses. Então já tem quase 4 meses. Quase 4 meses que estamos aqui neste canal do YouTube, transmitindo para você um conteúdo super bacana que fala sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, liderança. E vou confessar, quando eu estava fazendo minha listinha dos meus convidados, um dos primeiros caras que eu coloquei na listinha e eu queria justamente tratar sobre esse tema, chama-se João Ricardo Mota. Esse cara tem um discurso, e aí a maneira como ele se comunica, principalmente nas redes sociais, você que tiver a oportunidade de seguir esse cara, esse convidado de hoje, ele tem um jeito muito diferente de tratar e de trazer o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Eu acho isso muito bacana, porque eu acho que isso é mais sem fantasia, sem blá blá blá, nhenhenhen, né, Ricardinho? Sem muito blá 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 e sem nhenhen, é muito real. Perdão, esse é o segundo slogan. Esse é o segundo slogan, blá blá blá, nhenhenhen. Como transcrever isso, né? Não é blá... Blá blá blá, ok. E o nhenhenhen? Nhenhenhen. NH é M, NH é M, NH é M. Nhenhenhen. Legal, gostei. Valeu? Gostei. É diferente de en, né? Porque tem gente que quando vai escrever en, faz en, é M, meu Deus. Horrível. En, gente, escreve H-E-I-N, Exatamente. né? Ó, e é bacana porque Ricardo, João, Mota, sei lá, João Ricardo Mota, eu chamo de Joãozinho, chamo de João, certo? Apesar do tamanho desse cidadão, chamo de Joãozinho. Ele aborda esse tema de um jeito muito, além de ser didático, muito realista, muito do dia a dia, muito simples, com muitos exemplos e tal. Não é aquela coisa muito fantasiosa e muito engessada e muito camuflada que a gente vê na internet, né? É por isso que um dos temas que eu queria trazer muito, desde que a gente criou o projeto do Foguete Sem Ré, foi falar sobre liderança. Foi como trazer esse tema para a gestão, para você que é empreendedor, para você que é empreendedora, né? E quando fiz minha listinha, eu convidei esse cara, né? Pensei em convidar esse cara, ainda bem que ele aceitou, né? Pra gente falar justamente sobre isso. Falar sobre liderança, falar principalmente sobre transformação humana, tá? A gente já trabalhou junto algumas vezes, já trabalhamos juntos lá atrás, já trabalhamos juntos há pouco tempo. A gente tem um episódio muito bacana, porque eu tava correndo um dia, né? Eu tava treinando minha corrida. E aí, Joãozinho me ligou. Fala, Brunão, beleza, a gente tá muito tempo sem se falar, né? Eu olhei, gente, João. E a gente muito tempo sem se falar, que não sei o quê. E a gente começou a trocar ideia, eu tava correndo, que não sei o quê, aquele brainstorm naquela ligação e tal. E aí isso ocasionou num papo,
numa mesa que a gente começou a trocar ideia, né? A gente começou a construir um racional. E aí a gente trocando ideia, brainstormando, velho. Esse cara saiu. Saiu na hora e foi executar o que a gente tinha conversado, que a gente tinha trocado ideia. Ou seja, além de líder, além de gestor, além de empreendedor, meus amigos e minhas amigas, é um cara que tira a bunda da cadeira valendo. Sem muito blá blá blá, iê. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, muito bem-vindo, meu amigo João Ricardo Mota. Você prefere o quê? Gostei. Ricardo, João, Joãozinho, Do jeito que você Mota, quiser, o que papai. fala? Do jeito que você quiser. João Ricardo Mota, Joãozinho. John Energia. John Richard. John Richard. João também. Richard, bacana. Cara, a energia vibra alto aqui, viu? Você eleva aqui, porra, a vibração tá lá em cima. Agradeço demais pelo convite. Somos feitos de energia, né? Meu Somos feitos de energia. Agradeço por essa moral toda que você tá me dando. Pô, fico feliz demais. Que mais pessoas possam, porra, abrir a boca para falar sobre esse tema, né? Que é tão importante. Liderança, empreendedorismo, Difícil. transformação. Não é um tema fácil. Não é um tema fácil. A gente... primeiro eu preciso perguntar, você quer falar sobre o lado negro ou o lado positivo? O lado negro não, né? Eu quero falar... O lado negativo da coisa ou o lado positivo da coisa? Não, mas eu queria falar do lado que dói. Do real, né? É a Do vida que real. dói, daquele que mexe aqui assim, ó. A vida real do empreendedor. Brunão, eu acredito que empreender não é dom, tá? Essa é a primeira coisa que eu acredito, não é dom. Também, demais. Eu acredito que é uma habilidade treinável. Só que é uma habilidade que envolve muita disposição. Muita gente olha pela janela e fala assim, porra, queria ter uma empresa dessa natureza. Só que entre o desejo e a coisa acontecer, tem muito bumbum fora da cadeira, né? Tem muita ralação. Então, para que você faça alguma coisa acontecer, você tem que decidir. Essa é a primeira coisa. Não é só desejar, né? Entre desejar e decidir existe uma ponte. E depois ter disposição para errar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Depois da decisão. Ter disposição para errar. Se você for daquele perfil que diante do erro, diante da barreira, diante do aperto, você vai paralisar, talvez Vai empreender travar, né? não seja para você. Talvez empreender não seja para você. E é isso. E estamos aí, numa jornada cheia de erros e acertos e persistente, resiliente, seguindo em frente. Joãozinho, você tem formação em PNL, hipnose. Tá. Valeu, Siri! Valeu, Palmas Siri. para Siri! Siri de vez em quando aparece, viu? Contribuindo aqui com o podcast. A Siri, Siri é bacana, de vez em quando ela aparece aqui. Né? A gente fica naquela agonia, não precisa ficar vermelho não, João. Siri é massa. É massa, né? Siri é massa, Beleza. fica vermelhinho Começa. não. Seja bem-vindo, Siri. João, eu até perdi, velho. O que ia falar? Velho, você tem formação em PNL, hipnose, e hoje você me disse que está estudando psicologia. Isso. Eu não sabia que você estava estudando psicologia. Tem um grande amigo meu, inclusive, já passou por aqui, o Hudson Mauá, e ele também está estudando psicologia. Essa informação que você me passou me deu um gatilho. Mande. Por que pessoas de alto desempenho e que têm um nível de como eu posso dizer, de autoavaliação, né, tão grande, e principalmente estão em processo de liderar pessoas e etc, etc. A gente vai entrar muito sobre isso, que é um tema que eu gosto bastante. Por que essas pessoas vão fazer psicologia? Tá, vou responder essa pergunta com um fato da minha vida, tá? Eu já trabalhei em aviação. Sim. Trabalhei em 2 companhias aéreas. E eu não conheço empresa que tenha mais tecnologia, mais equipamento do que companhia aérea, sabe? Tecnologia lá tá em alta. Existe uma necessidade de manter a segurança, de fazer aquele bicho decolar, de fazer aquele bicho voltar, botar Perfeito. todo mundo em segurança. E eu não conheço também um negócio que tem o maior número de satisfação do usuário. Insatisfação do Perfeito. usuário. No final das contas, a gente pode ter o melhor aparato tecnológico, mas a coisa é feita por gente. É gente que opera a coisa. Então, nada melhor do que a gente ampliar a nossa capacidade de entender as pessoas. O que estimula um não é... O estímulo para um não é o mesmo estímulo para outro. Às vezes você está com um colaborador numa função errada e você faz uma substituição, entende aquele perfil comportamental, faz uma substituição e o cara tem um desempenho acima da média.
Então, por isso que é importante você entender de gente, entender como lidar com os fornecedores, entender como lidar com os colaboradores, sócios. Esse é um dos caminhos, essa é uma das razões pela qual eu busquei fazer a psicologia, né? Estudei essas áreas, tenho uma formação em gestão de pessoas, fiz alguns cursos de programação neurolinguística, hipnose. Eu falei, por que não entrar numa graduação aí tradicional, e mais uma graduação tradicional, né? E fazer a psicologia. E estou cursando há 2 anos. 2 anos. Bacana. Você me lembrou de uma colocação que eu acho que rolou aqui no Foguete, né? Você me lembrou de uma colocação que eu estava trocando ideia, não lembro quem foi, Ricardinho, mas a gente falando que B2B não existe. Né? Por que B2B não existe? Porque no final das contas, mesmo que uma pessoa esteja representando um CNPJ, são pessoas fazendo negócios com pessoas. Perfeito. Né? Isso. Obviamente, isso é uma teoria. Não, velho. É o que eu acho, é o que eu acredito. Né? B2B não existe. São pessoas e pessoas. São pessoas de um lado e pessoas de outro. Construindo relacionamentos. Né? Não é porque você vai vender para a empresa que você está fazendo negócio com a empresa. Não, meu. Você está fazendo negócio com gente. Você está fazendo negócio com pessoas. Né? E entrando já no tema da gente, no tema desse episódio, eu queria fazer uma pergunta bem rasa. Pode fazer, bem rasa, porque eu sei que a gente vai aprofundar. O que é liderança? Liderança, tá. Antes eu posso falar uma coisa sobre o B2B? Claro. Posso falar? Está em casa, ficou aqui na minha cabeça. Claro, tá? Por mais que uma empresa, o seu comprador, tá, tenha critérios bem estabelecidos para aquele negócio acontecer, e o aspecto empatia, o rapport que existe na hora do momento da transação. Então é por isso que pessoas fazem com pessoas, negócios com pessoas. A construção do argumento, como a pessoa olha para você e simpatiza com você naquele momento. É por isso que pessoas fazem negócio com pessoas, independente de quem ela está representando. De quem ela dos critérios mais elaborados que ela tenha para compra, por exemplo. E agora, depois dessa deixa para eu pensar sobre o que é liderança. Boa técnica, boa Gostou? técnica. Gostou? Gostou? Liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Ó, rolou até um sotaque, você viu? Liderança é a capacidade de influenciar pessoas para que elas gerem algum resultado que você deseja ou que sua organização deseja. Em uma apertadíssima síntese, é isso. É isso. E para que você lidere, você precisa ser flexível, né? Tem um momento que você precisa apertar um pouquinho, tem um momento que você precisa ouvir, tem um momento que você precisa perguntar, tem um momento que você precisa auxiliar as pessoas a refletirem. É isso. Teve uma vivência que eu participei, foi mais ou menos durante 2 anos. Eu acho que o grande aprendizado, todo o processo da construção da formação que eu tive de gestão e liderança, né? Cara, vou falar assim sem medo de errar. 90% foi focado em autoconhecimento. 90% foi focado em autoconhecimento. Porque antes da gente liderar pessoas, né? Antes da gente entrar nessa esfera da inspiração, digamos assim, né? Porque esse poder de influenciar pessoas tem uma conexão muito grande com inspiração. Sim. Né? Não sei o que é que você acha disso. Mas tem uma influência muito grande com inspiração. E o primeiro passo dessa construção, eu acho que o mindset de um líder, ele pode ser construído. Totalmente. Né? Ele pode ser treinado, né? Mas eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. Não. O primeiro passo é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, porque se conhecendo você consegue gerenciar as suas emoções, né? Você consegue gerenciar a si mesmo. E você só gerencia as pessoas quando você gerencia a si mesmo. Então, essa é a escadinha mesmo. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, autogestão, para depois liderar equipes e times para obtenção de resultados. Essa é a escadinha. E você que tem alguns programas, né, de desenvolvimento humano e etc., qual é o seu maior desafio dentro desse processo? Poxa, você está ali com um grupo, você está liderando um grupo, né? Você está ali numa sala fechada com 15 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, não sei. Qual o seu principal desafio quanto
mentor, facilitador e etc. O principal desafio, acho que de qualquer pessoa que assume esse papel, é quando ele pega um grupo, uma pessoa, algumas pessoas que... Porra, velho, isso é muito foda. Que querem um processo passivo. Que acham que a mudança, ela vai vir como um pozinho mágico, que a gente joga na cabeça e tudo muda, sabe? Geralmente são as pessoas que encaram uma postura vitimista, são as pessoas que encaram uma postura reativa diante das coisas que acontecem. Eu só faço se você me fornecer algo, eu não vou fazer com o que eu tenho, sabe? Então, quando a gente encara esse tipo de perfil passivo, vitimista, o trabalho fica mais desafiador. Antes de trabalhar essas habilidades, as habilidades da pessoa para a obtenção do resultado, é importante ajudar ela nessa virada de chave. Porra, velho, seja um intraempreendedor, né? Sair de um perfil passivo e um perfil vitimista para um perfil protagonista e um perfil ativo é encarar um intraempreendedorismo, né? É fazer do limão à limonada. É fazer com o que tiver, você vai fazer ali, velho. Eu me lembro, porra, mais um exemplo da companhia aérea. Eu me lembro quando o bicho pegava lá, que o sistema caía, que a porra toda desandava, que a gente tinha que fazer cartão de embarque na mão, velho. E tinha que fazer. Não podia ficar esperando acontecer para embarcar os passageiros, para fazer a máquina girar. Então, é isso. O principal desafio é esse. É quando você tem um perfil do colaborador que ele é passivo, vitimista, e isso, velho, é um desafio grande da porra, porque muitas vezes isso vem lá atrás, né? Vem de cultura familiar, vem dos meios que conviveu. Então, ou você se esforça para converter isso, o que nem sempre é possível, porque a gente vive numa velocidade muito grande, né? O resultado ele precisa vir muito rápido, né, pra gente. A gente precisa tá fazendo uma coisa que Cada vez mais rápido, né? Porra, já enxerga uma mudança no mercado, já precisa pivotar. E se você tem um colaborador dessa natureza, olha ela de novo. Se você tem um colaborador dessa natureza, muitas vezes é melhor, eu escutei uma frase bem interessante, é melhor contratar ele para o mercado de trabalho, alguma coisa assim. É melhor assumir ele, colocar ele de volta para o mercado de trabalho, sabe? Do que ele ficar na sua organização. Então esse é o principal desafio. Porque quando... eu acho que o grande desafio nesse sentido também é ter essa habilidade de saber como extrair o melhor desempenho de cada pessoa, né? Porque quanto maiores as organizações, maiores as corporações, as companhias, as empresas, etc., eu acredito que esse vai ser o maior desafio, né? Porque estamos lidando aí com 10, depois 20, depois 30, depois 200 pessoas diferentes, né? Cada pessoa é completamente diferente da outra, não existe pessoas iguais, com mindsets, cultura, repertório, backgrounds completamente diferentes um do outro, né? E como colocar cada pessoa para que cada determinada pessoa desempenhe da melhor forma, né? Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Começa pela contratação, né? Isso você com certeza sabe muito mais que eu, né? Contrate lento e demita devagar, né? Contrate lento e demita rápido, desculpe. Contrate lento e demita devagar é foda. Né? Contrate lento e demita rápido, né? Então, cuidar desse processo de contratação, né? É um ponto fundamental. E no decorrer da jornada do colaborador lá dentro, observar comportamento. Isso é muito simples. E não contratar... Rapaz, eu vi outra frase de efeito. Nunca contrate quem você não possa demitir. Perfeito. Nunca contrate quem você não possa demitir. Isso é foda, né? É. E muitas vezes a gente erra, né? Eu digo por mim. Gestor humano, mais sensível às necessidades do próximo. Então, muitas vezes a gente toma porrada por isso. Mas você se arrepende dessas porradas? Não, ensina pra caramba, né, velho? Ensina pra caramba, né? Só que não adianta, né, Brunão? Vamos lá. A minha característica pessoal é ser mais humano. Eu sempre vou ter dificuldade pra encarar a coisa de forma muito impessoal, entendeu? Existem períodos da vida que a orientação tá para resultado, né? Vamos trabalhar para ter resultado, vamos
A cabeça está orientada para resultado, para número. Só que, em regra, de forma geral, o meu perfil é mais humano, é mais sensível ao próximo. Eu sou normalmente aquele líder que... Tem até um Daniel Goleman, né, que fala sobre liderança, aquele líder por afiliação, aquele líder que está sempre abraçando todo mundo. Você lembra quando você fez o processo com a gente de mentoria, né, João? Era o galera, né? Uhum. Era o galera. Então, a minha característica principal é essa, é o líder por afiliação, o líder que está sempre atento às necessidades do colaborador, quer saber como é que está em casa, como é que está a mãe, como é que está o pai. Só que nem sempre isso é positivo, né? Acho que o lance é saber se deslocar, né? No perfil de liderança. Esse é o lance principal, né? É saber se deslocar. É porque eu acho assim, não é porque um empreendedor, um gestor é empreendedor, gestor dentro de uma organização que necessariamente ele é um líder, Sim. né? Não necessariamente. Eu acho que liderança, eu acredito demais nisso. Eu tenho um mantra, uma máxima dentro da minha vida, assim, pra minha vida, que não existe diferença entre vida pessoal e vida profissional. Não existe. E é tudo vida, né? No final das Tudo contas. vida. E eu sempre estou fazendo essas relações, né? E hoje, depois que eu virei pai, eu faço uma relação muito grande com um conceito de liderança que eu carrego para dentro de mim, que é liderança, grande percentual de um líder, de ser líder, é o exemplo. E para mim, isso tem uma conexão muito grande com a criação. Para mim, Bruno, grande percentual da criação de um filho é um exemplo. Sim. Né? É por isso que muita gente diz que ter se tornado pai ou ter se tornado mãe faz com que a gente se torne uma pessoa melhor. Né? E isso aconteceu comigo. Né? Por quê? E é engraçado que a gente tá falando isso antes de começar o papo, né? Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque hoje, quando eu olho para os meus 2 filhos, mesmo são 2 moleques, um de 3 e um de 1 ano, né? Mas eu sinto o peso e a responsabilidade de dar um grande exemplo para aqueles 2 moleques, né? E isso tem uma conexão direta, bem íntima, com o meu dia a dia, a minha rotina de trabalho. Por quê? Eu sinto um peso, né? Uma obrigação e uma responsabilidade muito grande de dar bons exemplos para o meu time. Né? Certo. Independente do negócio que eu esteja envolvido, eu sempre busco dar grandes exemplos. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada é que esses exemplos eles precisam ser verdadeiros, precisam ser reais. Né? Não adianta você camuflar. Não adianta você camuflar quem você é. Não adianta você camuflar seus valores. Né? Não adianta você tentar incorporar um personagem ou vestir máscaras, né? Para tentar representar algo para um grupo, porque no final das contas aquilo vai ser desmascarado. Sim. E a liderança, e aí são as minhas reflexões, tá? E eu tenho esse pensamento muito grande que liderança tem muito conexão com perfil, né? Pode ser que ao longo da sua jornada, da minha eu posso dar como exemplo, mas ao longo da minha jornada tiveram algumas pessoas que não houve uma conexão e eu acabei não conseguindo liderar aquela pessoa. Claro, natural. Inspirar aquela pessoa. Né? E aquele tipo de pessoa, não só de colaborador, né? Mas aquele tipo de pessoa, ela com certeza se conecta com outro perfil, Sim. com outro modelo, com outro mindset, né? E é engraçado, só para te você falar um pouquinho, João, por um momento da minha vida profissional, quanto líder, inclusive, eu já estava empreendendo, já estava liderando gente, pessoas e tal, já estava liderando um time, eu tentei não ser eu mesmo. Certo. Por quê? Eu tentei criar uma estrutura, Um personagem dentro de mim, acreditando que aquele personagem iria trazer melhores resultados para o mercado de trabalho. Ou seja, mudei minha maneira de me vestir, de cortar o cabelo, de me posicionar, né? Fui mais executivo dentro dos padrões, dentro das caixinhas. Certo. Sabe o que aconteceu? Eu engordei 40 quilos. Ficou sufocado, né? Exatamente.
aquilo começou a me inflar, e me inflar, e me inflar, e me encher de um jeito que o meu corpo reagiu, né? E é engraçado que eu passei muito tempo tentando tirar essa amarra, né? E aí quando eu comecei a conseguir tirar essas amarras e fui eu mesmo, a coisa acabou fluindo de maneira muito natural, né? Que aí eu assumi, falando de mim, e queria trazer isso como exemplo para todo mundo que está assistindo a gente e ouvindo a gente. Que eu assumi que é o Bruno passional, que é o Bruno emotivo, que é o Bruno que abraça e amigão, e que fala meio desbocado, e que fala, às vezes, o que dá na cabeça, e que pede desculpa, e erra. E é engraçado como as coisas começaram a fluir, as pessoas começaram a se conectar e outras pessoas começaram a se afastar. Natural. Né? É natural isso, né? E, de novo, eu acho que isso tem uma conexão tão grande com criação, velho. Tão grande. E aí também eu não sei se é o perfil de líder. Né? Eu acho que a gente tem um perfil bastante parecido. Eu não sei se é o perfil de líder meio paizão. Sempre tá preocupado com as pessoas, etc, etc. Mas você, por exemplo, você tá lá no instituto. Isso. Né? Você, quanto facilitador desse processo de transformação de pessoas, não somente para a formação de líderes, etc., mas a transformação de pessoas para que ajudar essas pessoas a tirarem suas amarras e tirarem suas máscaras, etc. Como é a construção desse processo? Você que está do outro lado, né? Facilitando essa evolução das pessoas. Vou te explicar, tá? E agora não é para fugir da pergunta, não. 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 Você falou do líder, eu quero te fazer uma pergunta. Certo. Vou te fazer uma pergunta, Faça. tá? Você, quando você tem uma postura bem semelhante, como você falou, o líder paizão, né? Por afiliação. Quer saber da galera e tudo mais. Quando é necessário que você mude um pouquinho essa postura para cobrar resultado, o time sente? Cara, vou ser muito sincero. Hoje mais não. Certo? Por quê? Eu já tomei muita porrada da vida, porque essa postura de paizão é diferente. Por quê? É diferente de ser amigo. Pai não é amigo. Certo. Né? Um amigo, você fica ali meio que passando mão na cabeça, aqui não sei o que e tal. Eu já fui um líder bem amigão. Né? E na hora de cobrar o resultado ou dar um feedback mais duro, eu ficava arrodeando. E o que é que gera nesse arrodeio? Dificuldade de entendimento. Né? Porque você não está sendo objetivo. A responsabilidade de recebimento da mensagem sou eu que é minha, porque eu que estou emitindo. Isso, né? Isso. Se você entendeu a mensagem que eu estou querendo passar de uma maneira diferente da que eu quero passar, a responsabilidade é minha. Tem que adaptar, né? Isso. E aí eu comecei a tomar muito feedback negativo da galera, né, da turma. O que foi que eu fiz? Criei uma estratégiazinha. E ao longo dessa minha jornada, como eu tenho essa voz muito grossa e falo palavrão, que não sei o quê, né? Às vezes a pessoa fica meio intimidada, né? Aí toda vez que eu vou dar um feedback hoje em dia, eu cobrar resultado, eu chamo e digo: João, veja só. Primeiro de tudo, estamos falando pura e simplesmente de trabalho aqui, certo? Tudo que eu vou falar não leve nada pro pessoal, certo? Por quê? Porque nós dois temos o mesmo objetivo, é chegar até aqui. Para mim, o seu trabalho está ruim por causa disso. Certo? E as pessoas se acostumaram dessa forma e começaram a entender da forma que eu queria transmitir essa mensagem, né? Ou seja, já tive muita dificuldade, hoje eu não tenho mais tanta dificuldade. Mas, bufo, falo na lata. Maravilha, você quebrou uma grande barreira, né? Que essa é uma grande barreira do líder por afiliação, né? É sempre o amigão, o benquisto, o galera, e de repente, quando precisa ser um pouco mais duro, o pessoal não entende, porque era aquele cara que estava tomando uma cerveja comigo e comendo uma pizza. Exatamente. E agora assumiu o papel de chefe e está me cobrando o resultado. Exatamente. Por isso que uma empresa não é e não pode ser uma família. E jamais. Uma empresa pode ser uma comunidade, agora família... Exatamente. Sabe por quê? Porque você sendo meu irmão, você sempre vai ser meu irmão, independente do que você faça. Isso. Mesmo se você fizer algo contra mim, você sempre vai ser o meu irmão, né? Uma pessoa no time não, velho. É um time.
Exatamente. Se você faz parte do time e a sua atuação está fazendo com que o time desempenhe pior, você vai ser substituído. Para o time desempenhar melhor. E todo sistema se adapta. E todo o sistema se adapta. E aí, quando esse sentimento de time é muito aflorado, muito conectado, o próprio organismo vai expulsar. Isso, repelir. O próprio organismo vai repelir. Vezes, E a gente já falou muito sobre isso, né? Muito sobre isso. Pessoas que não estavam conectadas com os valores da empresa, pessoas que não estavam na mesma vibe, foram O naturalmente organismo. repelidas. É incrível como isso acontece. E até a própria pessoa quer sair, né? Tipo uma espinha no orgânico. corpo, né? É orgânico. É orgânico, não tem o que fazer. Isso é uma valorização muito grande da cultura, né? Isso. Isso é nessas horas, de fato, que a gente percebe que a cultura, ela tá valendo, ela tá funcionando. É fundamental, né? A cultura ser vivida no negócio. Exatamente. É fundamental. Ô, João, me diga uma coisa. Você falou... Digo. Você tá me devendo a resposta. Tô devendo a resposta. Como começa o processo de desenvolvimento? De transformação dessas pessoas, etc. Porque muito que a gente vê aquelas do pisando na brasa, não sei o quê, o povo... Né? Falei sobre isso hoje no entrevista, na Xodó. Eu queria ver saber o que tá por trás daquilo, mas vamos lá. Vamos. E você falou de... Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse tema, sobre o tipo de líder, perfil de líder e etc, etc. Que outros existem? Tem um líder autocrático, né, que é aquele que... Eu tô falando do perfil de Daniel Goleman, que é um teórico que eu gosto de estudar, ele fundamenta os treinamentos que a gente faz. Certo. E também são perfis bem nítidos na rotina. O autocrático é aquele que é necessário quando o barco está afundando, que não tem muito o que colher opinião, não tem muito o que explicar, ele tem que dizer o que precisa ser feito e tem que ser feito naquela hora, depois eu explico. Tá? Esse é um perfil de líder. Por afiliação é que coloca as pessoas embaixo do braço e cuida delas. Tem um líder que é chamado líder coaching, né? Que a pessoa faz uma pergunta e ele não dá a resposta. Isso é legal para a organização, viu, Brunão? Porque Ele faz o quê? Ele faz as pessoas refletirem, cara. Isso é bom, que gera autonomia. Porque acho que qual é o ponto alto de você ser um líder? O ponto alto é você formar novos líderes, né? Para você capilarizar a sua organização e você conseguir crescer. Né? Eu não sei como é o organograma lá de vocês, mas certamente tem uma liderança aqui no topo, depois você vai capilarizando, vai formando os times, enfim. Então, o ponto alto eu acho que é isso, é formar líderes. E como é que você forma líderes? Fazendo as pessoas pensarem, fazendo as pessoas exercitarem o poder de decidir. Porque a maior dificuldade do time é esse hoje, né? Que é a resposta pronta. Só que nem sempre você vai estar presente. Hoje eu estou com poucos colaboradores. Acho que no seu caso aí, você tem centenas, né? Hoje a gente tem mais ou menos umas 40 pessoas no time. Imagina você tendo que dar resposta para todos os questionamentos de todas essas pessoas. Você não faz mais nada, você vai ter uma rotina extremamente reativa. Né? Para algumas pessoas pode até ser bom, porque vão se sentir reconhecidas como os detentores das respostas. Né? Eu sei tudo o que se passa aqui dentro. Só que isso é uma forca. Você vai entrando numa forca, vai colocando uma corda no pescoço e vai se enforcando cada vez mais. Então, o bom é fazer as pessoas pensarem, refletirem. E aí é onde a gente entra naquele perfil que a gente mencionou, do colaborador passivo, do colaborador vitimista, que ele não está pronto para começar a pensar e tomar as próprias decisões. Então, ele tem que quebrar essa casca primeiro, para você depois ajudar ele a desenvolver esse poder aí de refletir. E como fazer esse desenvolvimento? Por exemplo, a gente falou muito sobre o imediatismo, né? Das organizações, das corporações, etc. Desse anseio por resultados rápidos e tal. Existe uma curva de aprendizagem aí, né? Existe. Uma curva de transformação. E o que eu sinto é que essa rotina frenética que a gente vive, principalmente em todos os desafios, a gente que é empreendedor, não permite muitas vezes essa curva, né? Meu irmão, é uma doideira. É uma doideira. Como fazer com que esse time encare esse perfil? É essa a sua pergunta de reflexão? Tem que ir lá dessa construção, né? Tem que ir lá para a base, né? Não adianta você construir um edifício de 18 andares, ele começa com alicerce sólido, né? Então você tem uma estratégia bem definida, ter processos bem definidos, para aí depois você começar a organizar o seu time para gerar autonomia diante dos processos. E
o próximo passo é isso, é geração de novos líderes, fazer a galera pensar, entrar pelo caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Por trás de uma habilidade fodástica, você deve ter muita gente habilidosa no seu time. Deve ter muita gente habilidosa. Deve ter muita gente com habilidade técnica específica, né? Sim. Tem muita gente que trabalha com software lá, né? Sim. Você tem, enfim, uma puta estrutura lá. Por trás de todas essas habilidades específicas, existem habilidades comportamentais. Não adianta o cara ser... Sei lá, diga um programa que você usa lá. Sei lá, linguagem de Python, sei lá. Pronto. O cara ser foda no Python se o cara desiste no primeiro esbarrão. Ou se ele fica puto, se ele se infla, quando alguém lá vai lá e trava, aponta que aquilo que ele fez não tá tão legal, sabe? Então, por trás de cada skill dessa, de cada habilidade dessa específica, é importante ter uma habilidade comportamental formada. É o alicerce do prédio de 18 andares. Além de toda a estratégia, além dos processos definidos, além do mapa da organização para o cara seguir, é importante ele ter esse background aí, esse alicerce comportamental bem estruturado, né? Não adianta, velho. A escola... vou entrar nessa onda aí, né? Mas é importante, né? Porque a escola, de uma forma geral, treina a gente para matemática, para o português, para disciplinas básicas. Eu falei isso hoje de manhã. Só que ela não treina a gente para... É sempre uma dualidade, ou certo ou errado, né? Ela não treina a gente quando... E agora? Não tem nem essa resposta e nem essa do gabarito. Para onde eu vou? O que é que eu faço? Aí a pessoa esbarra no medo nessa hora, aí esbarra na autocobrança, no receio do que o outro vai falar, do que vai dizer. Na indecisão, falta de atitude. Exatamente. E aí a grande busca de qualquer organização hoje são os soft skills. Soft skills, é isso. São as habilidades comportamentais. Aí vamos voltar... Velho, sempre cai no perfil mais passivo, no perfil mais vitimista. Mas isso aqui não estava claro para mim. Meu gestor não me falou. Eu não sabia que era assim. Tá me faltando recurso para entregar esse resultado que você quer. Empreenda para você ver, velhão. Se você vai ter tudo na mão, se vai ter um mapa bonitinho de tudo que você tem para fazer, é no dia a dia, é ralando, é se arranhando todinho. Não tem mapa, velho. Não tem mapa. O cara tem que ser resiliente, tem que ser persistente, tem que ter empatia, tem que saber se relacionar. Criativo pra cacete. Criativo. Poder de decisão. Muita gente trava nessa hora, né? Na hora de decidir, né? E a omissão também é uma decisão. Se você parar ali e não fizer nada, alguma merda vai acontecer. Alguma merda vai acontecer. Eu acho que o resultado pior é o da omissão. É foda isso, né, velho? Eu acho que é o pior de todos. É foda. Tá. O da omissão é foda. As pessoas... Tem um livro chamado Antes de Partir, velho. E uma enfermeira que cuidava de pacientes em estado terminal. E essa enfermeira fez uma pesquisa com essa galera e o resultado que saiu da pesquisa foi que as pessoas se arrependiam muito mais do que elas não tinham feito do que o que elas tinham feito em vida. Ou seja, daquilo que elas se omitiram, não se posicionaram, se arrependiam. Porra, devia pelo menos ter feito isso, sabe? Agora não era do que elas tinham realizado. O que elas tinham realizado estava de boa. Dando certo ou errado, elas estavam de boa. Então é foda isso, né? Você passar por uma vida esperando que venha um resultado pronto, um mapa pronto, que tudo... tem perfil pra tudo, né? Eu acho que esse não é perfil nem pra mim, nem pra você, nem pra um monte de gente, né? Eu não vou dizer que o mundo não precisa desse perfil, porque eu vou estar segregando. Precisa, sim, é necessário. Não sei em que contexto, mas é necessário. Mas é isso, velho. Acho que a galera precisa ter essa, sabe? Acho que isso é assumir a postura empreendedora. Porque ser empreendedor não é você ter um carro, não é você ter uma estrutura, um puta de estrutura. Acho que empreendedor é de dentro para fora, sabe? Todas essas soft skills aí que a gente falou, esses componentes comportamentais, são essenciais para o empreendedor. E a pessoa pode... Eu lembro de Geraldo Rufino, uma frase que ele falava, que era assim, você pode ser empreendedor no CNPJ dos outros.
Você pode ser empreendedor. Sim. E acho que esse é o perfil que tá mais fácil de admitir hoje, né, nos negócios, né? Que é o cara que, não, vamos lá, vamos ralar, tamo junto, vamos vestir a camisa, vamos tomar a decisão certa ou errada. E aí, massa, que você joga em ressonância, né? Com o seu time. É porque o empreender é muito solitário, né? É, velho. Empreender é muito solitário. É. E aí, quando você tem pessoas assim no time, fica mais fácil, né? Tipo, é como se fosse encontrando seus iguais, né? Isso tem muito a ver e uma conexão extrema com protagonismo. Total. Ô, Brunão. As pessoas têm medo de serem protagonistas. Tem, velho. Sabe o que é? Porque ser vitimista, ser passivo, é muito confortável, pô. É muito confortável. É um deleite pro cérebro, pô. É um deleite. É um pro deleite, cérebro. meu irmão. É você falar assim, não, eu não tá dando certo porque mudou a política. Não sou eu. É o que tá fora. Não é comigo. Não é comigo não, porra. É muito mais fácil você depositar a culpa. Você chega e respira assim, fundo. Ufa, a culpa não é minha. É do governo. Diga aí. É fácil demais. Independente de qual seja É ele. fácil demais. Independente de qual seja. Independente de qual seja. É fácil demais ser vitimista, pô. É fácil demais ser passivo, pô. Nunca tá com você. Sempre é do outro. Sempre é do outro. Agora, você imagine o nível de responsabilidade disso, né? O seu resultado tá condicionado à ação do outro. Ai, que doideira da porra, velho. Sua vida está dependente do Sua outro. vida é dependente do outro. É dependente da política, do chefe, do contexto, do mercado, menos de você. É a mesma coisa de querer ganhar na cena sem jogar. Faz muito sentido Aquela não, né, célebre Ricardinho? frase, aquela Hã? célebre frase. Só ganha na cena quem joga, meu irmão. Exatamente. Tem Só vai participar do game ali quem se propõe a entrar no game. que tirar o Não falei merda não, né? Não, falou Não. demais. Acho que a gente Eu viajou adorei aqui pra caramba. Não vai aparecer no vídeo, mas eu adorei sua carinha no final, tipo John Wick. Eu pareço muito com o John Wick, né? Não, você não parece com o John Wick. Você fez Eu os sou igual. trejeitos dele. Rapaz, ninguém nunca vai me ver aqui, eu posso ser quem eu quiser. Só minha É voz... verdade, porra. Tá. É Eita, verdade. porra. Pois é. Porra, Ricardinho, mandou, viu? Ah, mandou. pô, né, não. Mandou. Nesse Mandou, exato parabéns. momento eu sou Yoda. Hã? Agora eu já mudei, eu sou Yoda. Tá certo. É só falar o contrário. Fale. Protagonista na vida você deve ser. Porra. Show de bola. Que figura, Esse velho. é o foguetaço, Foguetão, né? foguetão. Ô, João, Manda. o que é que leva... Eu acho que o empreendedor, ele tem um parafusinho a menos. Tem. Porque, bicho, como você falou, empreendedorismo não é talento. É totalmente praticável. Correto? É um talento treinado. Pode ser né? desenvolvido. Pode É ser um- desenvolvido. Pronto, é um talento que não vai definir se o cara vai ser bom ou não, se ele tem talento ou não. Não vai definir se o cara vai ser um bom empreendedor, o fato dele não ter nascido com o talento de ser empreendedor. Assim, por mais que ele não tenha esse talento, essa predisposição, ele consegue treinar para Perfeito. conseguir ter bons resultados. Perfeito. Então, também se aplica o lance do... Me ajude, Bruno. A questão do... A prática vence talento, como é o esforço vence talento. Rapaz, você leu minha mente. Foi exatamente o que eu anotei aqui no bloquinho agora. Perfeito. Eu, Ah, Bruno, seu amigo Lombardi, eu não acredito em talento. Eu acho que talento não é nem 10%. Do mesmo jeito que você não acredita em empatia, Hã? Não acredito em empatia. não acredito em empatia não, Bruno? Não. É? Sabe por quê? Ah. Vou te explicar de novo. Não vale fazer o corte repetido não, viu, cara? não, pode deixar. Por quê? Por mais que você tente, você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro de verdade. Tá. Por quê? Certo. Aquele outra pessoa, aquele outro ser vai ter sempre backgrounds, vivências completamente diferentes da sua. Isso é um exercício diário. Isso precisa ser feito. Certo. Isso precisa ser construído. Mas dizer que eu vou conseguir 100% me colocar no seu lugar, não. É importante
um trabalho para 80%, 70%, não ficar ali no 5%. Com- Aquele tipo de pessoa que nada, não faz nada, né? Sim. Para tentar minimamente se colocar no lugar do outro. Mas 100% não existe. Eu concordo com você quando você fala nesse conceito de se colocar no lugar do outro. Agora, se a gente começa a enxergar a empatia como ser sensível ao background do outro, ser sensível buscar entender o outro, buscar compreender o que é que leva ele a ter esse comportamento, o que é que leva ele a agir dessa maneira, o que é que leva ele a falar dessa maneira, aí a gente consegue conceber a empatia como algo legal, algo positivo. Isso, perfeito, concordo 1000%. Rapaz, tem um exemplo massa. Dá pra fazer outro corte aí pra juntar essas, né, a resposta. Tem um exemplo massa sobre a questão da predisposição. Esse exemplo, ele foi dado por um cara que se admira muito também, Murilo Gun. Ele falou o seguinte, velho, existe maior pré-indisposição para uma pessoa ser corredora. Corredora, você corre, você é corredor de rua. Teve uma lesão, não foi recentemente? Ser corredora do que não ter as pernas. Como é, João? Não entendi. Existe maior, vou repetir, pré-indisposição, ele usou esse termo, eu tô parafraseando ele, sendo fiel, para uma pessoa ser corredora de rua, do que ela não ter as duas pernas. Ah, certo. Beleza. Pode existir maior impedimento que esse? Não, impossível. Porra, você ser corredor. E o que faz uma pessoa que coloca prótese correr mais que você não, que eu sei que você tá voando nas pistas, mas correr muito mais que eu e que Ricardinho, possivelmente. Então isso chancela o que você falou, velho. Não é questão de dom, não é uma questão de talento, é a questão do quanto a pessoa está disposta a fazer aquilo. Se uma pessoa que não tem duas pernas consegue adaptar a sua realidade, colocar duas próteses e ser corredora, imagine uma pessoa que, sei lá, nasce numa família onde todos são concursados, onde ninguém tem o ímpeto para empreender, onde ninguém arrisca, onde sempre existe aquela segurança. A tendência natural é que essa pessoa siga por um caminho semelhante, sim ou não? Sim. Né? Ela não nasça com esse ímpeto de empreender, de arriscar, de tomar decisão, de errar, de acertar. Só que ela pode, assim como a pessoa que botou a prótese na perna, tomar um caminho para se desenvolver comportamentalmente, desenvolver as soft skills, as hard dessa skills. História, com certeza houve a construção desse gatilho. É possível. Outros referenciais. Sim. É né? possível que ela haja por rebelião. É, mesmo que ela não tenha sentido. Sim. Né? Assistir uma pessoa falando na TV e se inspirar naquela pessoa. Isso, exatamente. E sempre vai existir. Né? Sei lá. Sempre mas o pai do amigo, o dono do colégio que ela estuda, sei lá. Sim. Mas eu não acredito em talento. Me perdoe, não acredito em talento. Não acredito em talento. Pode cortar aí, Ricardinho, polêmica, que nem aquela do Superman, igual a... Né? É igual Mas aquela não acredito, do Superman, velho. foi Porque, vê só, icônica. pô, nossa, quantas e quantas histórias a gente já ouviu. Nossa, tão talentoso, né? Tão talentosa, tão inteligente, meu Deus, né? Sentimento de coitadinho, eu sou inteligente. Meu amigo, se não tiver relação, brother, se não tiver tirar a bunda da cadeira, Não adianta. casca grossa, correr atrás, isso serve pra qualquer coisa. Isso serve pra qualquer coisa. Não tô dizendo que é só pra empreender, não, né? Nossa, quantos e quantos jogadores de futebol tão talentosos, mas quantos são igual a Cristiano Ronaldo? Será que Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais talentoso do mundo? Não, ele é um exemplo Né? de que o esforço Ou é supera, o cara frase da Rede Globo, Exatamente. né? O esforço supera o talento, né? Saca? Ou ele é o cara que é o primeiro a chegar no treino e o último a sair e bate 10 mil faltas por dia. Aquele do basquete também, Né? Exatamente. Michael Brasil, Jordan, né? Oscar Smith. Oscar Smith, né? Kobe Bryant. Né? Kobe Bryant tem uma Kobe história Bryant dessa, tinha né? a mentalidade Mamba, Black Mamba, que era basicamente isso. Eu não vou saber exatamente como é que se resume a mentalidade Black Mamba, mas fala exatamente disso, né? Do quanto que o esforço pode vencer o talento. Ele não era o mais rápido, ele não era o mais talentoso, né? Ele não Mas tinha... é o que mais treina. Era o que mais treinava. Eu tenho uma teoria. Posso falar dessa teoria? Claro, pô. Acho que a pessoa, quando tem uma predisposição muito grande a algo, quando tem o que o senso comum chama de dom, ela acaba se acomodando. E os resultados dela acabam não sendo tão específicos, porque tudo é você muito aceitando. fácil. Chegar nesse ponto aqui é muito fácil, então não vou treinar muito. Eu vejo muito isso no esporte, né? Eu pratico luta, né, há vários anos, e tem muita gente que é muito talentosa.
muito talentosa, que tem a predisposição física, tem o corpo, parece que foi feito para aquilo ali. Só que essa pessoa é preguiçosa. Não quer treinar, não quer ralar, não quer se desenvolver. Então estagna em certo ponto. Eu acho que isso... E aquele que não tem aquela predisposição tá aqui, aí. É como o corredor que bota a prótese e vai e adapta o corpo e corre e vai embora. Né? É porque é engraçado, quando a gente pensa nisso, a gente sempre traz um referencial muito do esporte, né? Porque o esporte tem muito esse referencial de treino, talento e tal. Mas imagina a arte, pô. Né? Imagine quanto que uma Fernanda Montenegro e um Antônio Fagundes já estudaram e já ralaram na vida, né? Sucesso não cai da noite pro dia para quem é talentoso não, meu amigo. Sucesso é com tempo, né? Persistência, resiliência, né? Perseverança, rotina, disciplina, né? Você me dizer que talento vence a disciplina? Não vence nunca. Não vence nunca. Tem o componente fé. Fé não só no fé, lance de religião, mas de crença. Crença. Né? De acreditar. Tem um norte, né? tem um alvo, né? Exatamente. Tem um alvo. Eu quero chegar àquele ponto ali. Isso serve em todo sentido. Por exemplo, uma pessoa que, poxa, ela tem um determinado modelo mental. Se ela não tiver disciplina, energia... Hoje eu tenho falado muito calor, velho. Não tô conseguindo colocar calor nisso. Né? A coisa não anda. Mas que ela não tem disciplina para tentar transformar e moldar esse modelo mental que não tá encaixado pro que ela quer pro futuro e etc. Não vai mudar, pô. Não vai mudar, né? Porque vem toda a questão de autoaceitação, né? Isso. De entender suas fraquezas, entender suas falhas, né? Ou seja, vamos lá. Poxa, a gente diz, nossa, que empreendedor, né? Que gestor, que não sei o quê. Olha o que ele... E a jornada desse cara para chegar até ali. E o que é que ele já passou, né? Quantas vezes ele errou, quebrou, voltou, persistiu e continuou, né? Os grandes nomes, não é a primeira vez não, pô, que o cara tá empreendendo não, né? Jamais, é a segunda, terceira, quarta, né? Quantas vezes se angustiou, pensou em desistir, Exatamente. sentiu ansiedade. É só ler todas as trocentas bibliografias que estão disponíveis aí, né? Que a gente vai ter 400 exemplos. Walt Disney, né? Amigo. Não viu nem a obra pronta, né? Exatamente. Imagina isso, pô. Imagina isso, né? Imagina isso, né? Jorge Paulo Lemann, né? Já leu o livro Sonho Grande. Irmão, o Banco Garantia quebrou. Quebrou valendo e o cara persistindo e tal, né? E aí vem o treino. E aí vem o treino e a construção, né? Porque a palavra empreendedorismo, ela vem, como você falou, é de dentro para fora. Não é necessariamente que eu tenho um CNPJ que eu sou empreendedor. Não. E eu não sou empreendedor porque eu tenho um CNPJ. Né? É um sentimento, é um lifestyle, algo que vem de dentro para fora, é um estilo de vida, um jeito de ver o mundo, um jeito de ver a sociedade, né? É um modelo mental, né? Mas chegar de um ponto até o outro ponto é uma construção e todas as vezes que esses caras erram, e é um conceito meio Vale do Silício, né? Você passou um tempo no... Passei um tempo. É um conceito meio Vale do Silício da extrema valorização do erro. Porque Total. o erro é o treino. Total. Né? O erro é o treino, né? Isso é muito, muito importante a gente trazer isso, entende? Isso é muito importante a gente trazer isso. Hipervalorizado lá, né? Você lembra, eu tive uma oportunidade de fazer um curso de Design Thinking lá como professor da Universidade de Stanford. E tinha uma frase lá no topo que era algo dessa natureza: valorize o erro é valorizado, o erro precisa ser valorizado. Então isso está estampado lá, né? E a gente tem muito erro disso, tem muito medo disso, né? Tem muito medo de errar, de pegar o caminho que não vai dar certo. E arriscar faz parte. Eu acho que assim, à medida que a gente vai... Aí vamos falar do componente experiência. À medida que a gente vai tomando porrada, engrossando a casca, errando, acertando, a gente começa a adquirir um background, né? E a planejar com a margem de erro menor, né? Com a margem de erro menor. E aí vem a pergunta: por mais que o cara tenha uma puta de experiência, o cara tem uma bagagem emocional massa, tá se lapidando, tá se preparando,
afiando o machado comportamental, afiando o machado nas habilidades específicas do negócio dele. Vem uma pandemia, vem algo que é totalmente inesperado e abala tudo do mesmo jeito. Então, por mais que você seja experiente, por mais que você se prepare emocionalmente, por mais que você tenha habilidade técnica específica, em algum momento da sua jornada vai acontecer alguma doideira empreendendo. Estabilidade não existe. Não existe. Não existe. Você pode ter a melhor estrutura, esfera da vida. a melhor, os processos mais alinhados, o melhor time. Você pode ter um negócio que você está navegando no oceano azul, você é raridade nesse mercado. Vai ter um momento que a coisa não vai como você acha que deve ir, né? Não vai como você planejou. Tem um livro, velho, chamado Reworks, o nome dele, que o cara fala assim, de 5 mil planos de negócios de startup. E você deve saber isso muito, muito melhor que eu. Menos de 100 foram seguidos à risca. De 5 mil, menos de 100 foram seguidos à risca. Não adianta, você pode ter o melhor planejamento, a melhor estrutura. É no game, é durante o jogo que a história vai se desenrolando. A história vai se desenrolando, velho. Não tem jeito. Então, acho que a primeirona coisa, a primeira habilidade que o maluco deve ter, que o empreendedor deve ter é essa. É treinar essa resiliência, né? Que é a capacidade de se reinventar, de voltar para a forma normal, depois você toma um amasso, depois você toma um sulavanco, né? Que ele vai acontecer. E entender que o papel sempre vai ter as marcas do amasso. Porra, e aí você pode que linda olhar, frase, viu? Né? Rapaz. E você pode olhar essas marcas do amasso de maneira positiva ou de maneira negativa. Exato. Né? Ô, João, Mas posso complementar Porra, eu ia falar uma filosofia tão linda, Perdão. velho. Mas vá. Complemento. Mas não esqueça disso não, certo? Certo. Mas sabe qual é o grande problema do brasileiro? Achar que o papel amassado é um papel que simplesmente pode ser jogado fora. Pode bater palma pra você mesmo, velho. Mas é. Mas é. E a gente lendo tudo desse mindset lá fora, né? MIT, Vale do Silício, etc. É justamente no papel amassado que tá, sei lá, aquilo que você tá precisando para construir algo diferente para o futuro, porque foi uma ideia descartada lá atrás e por aí vai, pô. Posso pegar o gancho do papel amassado? Claro. Antes de você Claro, também? claro. Hoje eu tô praticamente uma biblioteca. Vou citar outro cara. Tem um cara chamado Edgar Ueda. A gente foi aluno junto de uma das formações de PNL que eu fiz lá em São Paulo. E ele tem um livro chamado Kintsugi. Que é muito legal esse livro. A foto dele é um jarro todo quebrado, só que esse jarro, depois que quebra, no Japão, eles conseguem fazer uma liga dourada e refazer essa peça. E essa peça, depois que quebra e tem essa aplicação dessa liga, ela vale mais que anteriormente. Ela vale mais, ou seja, uma peça que foi quebrada, derrubada, eles reconstituíram com a ligazinha dourada, ela passa a valer mais do que quando ela era integral. É o seu papel amassado, porra. Exatamente. É o seu papel amassado, porra. Quanto mais a gente passa por experiências que arranham a gente, que fazem a casca engrossar, que fazem a gente exercitar a resiliência. E é uma capacidade natural do ser humano, a resiliência, né? Não é superpoder, não. É só, em algumas pessoas, ela é um pouquinho maior, tem um life um pouco maior, em outras é um pouco menor. Então, essa capacidade de se reinventar é nossa. E quanto mais a gente toma pancada, tem até a frase de Rock, né? Não é quanto você bate, é quando você aguenta apanhar. E continuar lutando. Mais hábil você fica para atuar na sua rotina. É o seu papel amassado. Perfeito. Perfeito. Quando você falou da estatística, né, das 5 mil? 5 mil para 100. 5 mil para 100. 5 mil para 100. Essas 100 que conseguiram colocar o plano em prática, com toda certeza são papéis amassados. Com certeza absoluta. Você conseguir fazer um plano de uma startup, ou seja, é a 10ª startup do cara. Provavelmente. Muito provavelmente. É a 10ª, né? Como é o nome do vaso? Como é o nome do vaso? Kintsugi. Eu podia abrir uma cerveja aqui, né?
Kintsugi. Pode. Abra aí o gin. Eu aceito. Que massa, João. Porra. Profundo, né? Aqui, ó. Kintsugi. Bota aí no airdrop. Pra gente ver na Aqui tela o ali. vasinho, ó. Ah, sim, sim. Tá vendo? Aham. Joga aí no espelhamento de tela. Que bacana, velho. Profundo, Aliás, né? mande pra mim. Vou mandar. Ricardinho, achei esse episódio diferente. Bonito. 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 Não que os outros sejam feios, tá? Não, é profundo, né? Bonito, assim, bonito. é denso, Bonito. Pô, que massa, Brunão. né, João? Valeu, irmão. Eu tô Pô, que curtindo massa. demais, velho. Eu tô curtindo demais. Que Eu só massa. queria ter vindo antes. Não, tô brincando. É na colina, não é isso, Ricardinho? Isso. Bom, Esse vai. estamos chegando aí os últimos 5 minutos, os últimos 5 Vamos minutinhos só aí ver do nosso episódio, Vamos só João. ver o Kintsugi na tela. Queria aí. que você respondesse aquela minha pergunta sobre a transformação do ser, a transformação do indivíduo. Caraca, Você vamos lá. quanto Olha o que é um Kintsugi mentor, aí. facilitador, Esse é o Kintsugi. Esse é o jarro o quebrado. papel que tem mais amassado valor. do japonês, né? Isso aí. Boa. Boa. vai. O processo de transformação, né? O que a gente controla, o que a gente é capaz de controlar é o que existe daqui para dentro, né? O estímulo externo a gente não mexe muito nele. Da cabeça pra dentro. Da cabeça para dentro. Da cabeça para dentro. O estímulo externo a gente não mexe muito nele. Então, tem muita coisa por aí afora que provoca medo na gente, que provoca raiva, que provoca tristeza, angústia, né? Tem muita coisa que faz isso. Então, o grande lance para você entrar nesse processo de transformação do ser, de você acessar um autoconhecimento bacana para que você tenha bons resultados, é primeiro reconhecer quais são os gatilhos dessas emoções. O que te faz sentir medo na sua rotina? E esse medo é um medo funcional, porque tem medo que é bom, pô. Tem medo que é bom. Aqui da colina é alto, para lá para baixo? É mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. O medo, ele pode fazer com que você não fique em pé naquele parapeito e salte. Esse é um medo bom, um medo funcional. Mas tem um medo também que te trava. Que diante de um bate-papo desse, e agora? Será que o que eu estou pensando eu vou conseguir verbalizar bem? Será que as minhas mãos vão suar? Ou diante de uma negociação, um processo de vendas com o cliente, ele pode te paralisar. De um momento difícil, bem difícil, que foi esse momento da pandemia ou pós-pandemia, ele pode paralisar muita gente. Então, reconhecer se os medos que você está acessando na sua rotina são funcionais ou disfuncionais. A mesma coisa com a tristeza e a mesma coisa com a raiva. A raiva, ela pode ser um veneno para o seu corpo, ela pode fazer muito mal para você, ou ela pode ser um combustível para ação. Ela pode ser o suprassumo para coragem. Para você bater na perna ou na mesa e falar, essa porra, eu vou virar esse jogo, eu vou para cima. Eu tô puto com isso que tá acontecendo e não aguento mais. Não me conformo em atuar dessa maneira. A tristeza pode te colocar em um momento reflexivo. Quantas vezes eu duvido essa pessoa, você recebeu um feedback que foi um pouco mais duro e você se pôs reflexível sobre as suas ações? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Onde será que eu tô errando? E eu estava em um processo melancólico, fiquei triste. Ninguém gosta de ter um erro apontado. Só que a tristeza ela também pode ser disfuncional. Ela pode fazer com que você caia numa depressão. Então, por que eu estou falando sobre esses conceitos? Porque a chave é você entender essas emoções, elas derivam para outras, tá? Derivam para ansiedade e tantas outras emoções. A chave é você entender o que é que dispara em você essas emoções. O que é que me faz paralisar com medo? O que é que me faz entrar em um processo melancólico? Me faz entrar em um processo de angústia? O que é que acontece na minha rotina que dispara isso? Os treinamentos do Instituto são todos pautados nisso. Para que as pessoas reconheçam isso nelas, entendam. Entendam em que momento da rotina isso acontece e para que elas aprendam a lidar com essas emoções. Aí você falou da brasa no começo. A brasa chama muita atenção, o pessoal chega no treinamento, acha que não vai ter a brasa, acha que é fantasia, acha que é brasa de mentira. Depois que a chave vira, que fala, porra, é brasa de verdade, esse maluco vai me fazer caminhar sobre brasas. Ali é uma grande metáfora da vida, pô.
Ali é um desafio que você tem no seu caminho. Quanto mais você focar no desafio, maior a chance de você queimar seu pé. Quanto mais você tiver em um estado de medo, um estado de insegurança, maior a probabilidade de você queimar o seu pé. Quanto mais você olhar para o seu objetivo, que é uma luz que a gente coloca, e quanto mais você tem pessoas motivando você a atravessar aquele caminho perigoso, maior sua chance de sair ileso. Então, essa é a metáfora da brasa. E aí toda dinâmica carrega consigo o aprendizado. Essa é superar o medo que é disfuncional. A sombra do problema, isso serve para o treinamento, eu falo isso no treinamento e falo isso para a galera no dia a dia. A sombra do problema é sempre maior que o problema. A gente sempre dá uma dimensão muito maior do que a coisa é. O desafio, ele existe. Só que a nossa cabeça, por um senso de proteção mesmo, isso é biológico, ela consegue enxergar aquele negócio e transformar em um monstro. E às vezes é só um monstrinho. Às vezes é só uma situação que você para, respira fundo, pensa quais são os recursos que você tem para atuar com aquilo, quais são as pessoas que vão te acompanhar, quem já passou por aquilo que pode te ajudar. É um jogo de parar alguns segundos, pensar e refletir sobre a situação. Estudar o problema para atravessar ele. Não sei se eu te respondi. Respondi parcialmente. Respondi completamente. Agora você tá me olhando com cara de John Wick, viu? Meu irmão. Viagem muito louca, né? Esse João é foda, né, velho? Profundo. Passou 1 hora de episódio pra falar o que eu queria que ele falasse, velho. É brincadeira, pô. Eu acho que ele criou o senso de expectativa. É, pô. Rapaz, foi sem querer. Meu irmão, eu juro que por alguns minutos eu não estava aqui, pô. Você entrou em hipnose. Acontece. Porra. Foi propósito, foi? Hã? Foi mesmo? Não tive intenção não. Mas acontece, Meu acontece. irmão, minha cabeça foi na lua pensando trocentas, eu esqueci completamente que a gente tava gravando, que tava... Meu irmão, velho, eu vou dizer. Eu vou confessar um negócio, Lombardi. Diga aí. Velho, em todos os episódios até hoje, obviamente que eu trouxe muito o quê de técnica, né? Eu acompanhei. Da produção do conteúdo, da entrevista, fazendo meu papel de host e tal. Hoje, esse está sendo o episódio que eu estou sentado e conversando 100% como se eu estivesse numa mesa de um bar, batendo um papo, num almoço, Porra, trocando que massa, ideia. velho. Meu irmão. Se eu falei alguma besteira aí nesse episódio, viu, turma? Releve o sarrafo do filtro, porque esse hoje foi, de verdade, sem muita técnica de comunicação, porra, genuíno. Lindo, como diria Bonito, Ricardinho. bonito. O Massa, episódio de irmão. hoje foi foda, velho. Que massa. Foda, valendo mesmo, velho. Que massa, velho. Profundo demais, velho. Sim. Viajei demais na maionese, não? Não, Não, né? demais, absurdo. Tirando a pessoa inclusive, que corre com as próteses. não, mas inclusive Eu gostei que você me citou. esse, Eu gostei que você me citou. esse último... Que é hard work, papai. Essa última fala, João, pô, devia ser um corte mais longo aí, viu? Esse aí vai pedir aquele botão no Instagram de continuar assistindo. Ou de não ser rios, né? Ou de não ser rios, Torna-se Show de vídeo. bola. João, cara, tô assim bem reflexivo, pensativo, um tanto com a garganta travada, um quanto de arrepiado, emocionado. Estranho, velho. Uau. Estranho. Que massa. Estranho, irmão. velho. Fico feliz Cara- de ter contribuído. Obrigado, velho. Valeu, irmão. Eu que agradeço. Porra, Você me trouxe muito obrigado. aprendizado hoje, viu? Porra, obrigado demais, velho. Demais mesmo, fantástico. Espero que você que tenha acompanhado esse episódio, o episódio 14 do Foguetão, do Foguete Sem Ré, porra, feche esse episódio com o mesmo sentimento que eu tô tendo agora, sendo bem verdadeiro. Eu tô bem reflexivo, emocionado, tô todo arrepiado, pensando na cacetada de coisa. Espero que a gente tenha conseguido transmitir essa energia para você que tá aí do outro lado. Espero que essa energia tenha conseguido chegar até você que está ouvindo a gente, independente de estar assistindo.
Alguma Desembucha coisa, aí, desembucha aí, Bruno. Hã? Desembucha aí. Ah, já Que eu desembuchei. também tô. Aquela Que frase. eu também tô emocionado. É? Não, você é um iceberg, você é um coração de gelo. Você é aquela minha figurinha que um coração no gelo toma aqui o que você deixou cair. Eu sou John Wick, meu irmão. Agora eu voltei pra John Wick, deixei de ser Yoda. Tá bom. Não se ligue, não. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por estar junto aqui com a gente. Lembre-se, toda terça-feira, às 5:30 da tarde, mais um episódio do Foguete Sem Ré. Valeu, muito obrigado. João Ricardo Mota, meu amigo, valeu pela presença, valeu pelo aprendizado, valeu pela troca, valeu pelo conteúdo, valeu pela quantidade de cortes que a gente vai ter. É isso, valeu, Foguete Sem Ré, número 14, eu sou Bruno Oliveira, estou aqui toda terça-feira com você às 17h30. Valeu, abraço, fui!